Amém. Boa noite. Pai, Senhor Jesus, a todos. Amém. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Peço para que o Espírito Santo venha falar de uma forma especial ao seu coração nessa noite, para que ele venha me usar segundo a vontade e o propósito dele, mas seja um tema ao qual nós tratamos há 2 semanas atrás, mas eu creio que a palavra de Deus ela se renova, igual nós falamos, o pastor Neto já disse também, nós vamos essa semana após a classe, para que a gente possamos entender e compreender melhor aquilo que nós tratamos de uma forma rápida. Amém? Então feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Deus Santo, Pai Celestial, graças a Deus Santo nós te damos, Pai querido, pelo privilégio, Deus, de estarmos, Pai querido, reunidos na tua casa, diante da tua presença. Eu lhe peço, Espírito Santo, tenha total liberdade para fluir e agir neste lugar, continuar falando aos nossos corações. Pai, como tu falaste, Deus Santo, Pai querido, em meio aos louvores, Pai querido, possamos, Deus Santo, continuarmos, Pai amado, sendo tratados por Ti. Eu lhe peço, Santo Deus, toma direção e controle de tudo. Usa-me, Pai, como boca Tua. Usa-me, Senhor Deus, como instrumento Teu, Pai amado, segundo a vontade e o propósito do Teu coração. É o que eu lhe peço, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. E Pai, todo bloqueio, toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo, Pai amado, tentar, Pai querido, se levantar, Deus Santo, contra o momento da Tua palavra, eu repreendo, Pai, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, que possamos, Pai querido, nessa noite, Pai, com o coração, Deus Santo, Pai querido, aberto, Deus Santo, entregue a Ti, Senhor Deus, sermos, Pai, apacentados pela Tua palavra, que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, nós viemos 15 dias atrás, fomos tratados de uma nova classe, igual o pastor Neto já adiantou, dia 31 nós já temos a última classe desse trilho, que é a classe missão. Então você já se programe aí, não falte. O pastor Neto perguntou se todos tinham feito a classe ministério, pela graça de Deus, ninguém falou que não fez. Mas eu acredito que tem os 2 irmãos que ainda não fizeram, só que você que não fez nenhuma dessas classes, fala assim, pastor, está chegando na última, e eu deixei 2 para trás, o que a gente vamos fazer? Eu já conversei com o pastor Neto, depois vocês passam o nome para nós, a gente vamos estar vendo um jeito de estarmos ministrando as classes que ficaram para trás, para aqueles que perderam. Amém? Para que todo mundo possa caminhar dentro do propósito juntos. Amém? E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre ministério, igual nós aprendemos dias atrás, que todos nós fomos chamados por Deus com um propósito. Só que a gente muitas das vezes nos enganamos ou deixamos que o desejo de assumirmos algo dentro da igreja nos tire de nós o foco do que Deus quer para nossas vidas. Todos nós fomos chamados, escolhidos pela graça de Deus para sermos ministro de Deus nessa terra. Mas pastor, tá, se Deus me chamou, então é para me fazer o quê? Creio que o pastor Neto ou o Mateus vai tratar disso semana que vem com vocês. Tem, igual falei para vocês na minha parte lá, que tem algo nessa revista interessante. Tem uma escala lá de pontos para você fazer uma autoanálise da sua vida espiritual, da sua vida de serviço a Deus, para ver como que está a sua vida ministerial diante de Deus. Essa revista aqui tem, depois vocês vão lá, vocês que ainda não fizeram, façam e vê lá a pontuação que vocês atingiram. Amém, pastor? Mas só por isso daí eu já sei qual é o nível? Não. Por quê? Porque muitos de nós, muitas das vezes, quando falamos sobre ministério, igual eu usei ainda o Mateus, e até perguntei para ele, foi aberto 4 meses atrás uma enquete no grupo da igreja, de colocar os nomes para o ministério ao qual você queria participar, ao qual você queria estar junto, fazendo parte. E não foi surpresa a resposta do Mateus para ninguém, para mim mais ainda, porque vocês podem não acreditar, mas ministérios, graças a Deus aqui na igreja, tem alguns, não só não, tem alguns. E aqui, pela graça de Deus, na Rede de Homens tem irmãos do Ministério Infantil, Ministério de Dança ainda não, tá? Mas tem do Ministério Infantil, tem recepção, tem do Ministério de Mídia, transmissão, louvor é enorme. Louvor eu ia deixar para a última, já falar. Tem Ministério da Cantina, a cantina é um ministério. Eu fiquei feliz.
Eu fiquei feliz quando falaram do ministério que a cantina era o ministério. Amém? Ministério da cantina, ministério da limpeza e ministério do louvor. E tem mais alguns outros ministérios também. Decoração. Esqueci de algum aí? Me ajuda aí, Caio. Manutenção. Tem irmãos aqui que faz parte do ministério de manutenção. Tem mais. Tem bastante da limpeza. Tem bastante ministérios. Tem bastante ministérios aí na igreja. E para a gente ver que, se a gente formos parar para pensar um pouquinho, quando saiu a enquete de qual ministério você queria fazer parte, ou você desejava no seu coração fazer parte, por incrível que pareça, eu fiquei surpreso com alguns nomes que apareceram no ministério da cantina. Fiquei mesmo, e fiquei feliz. Só que aí eu fiz uma pergunta para o Mateus. Mateus, aonde surgiu mais nomes? Era do louvor, você acredita? Mas, pastor, tem algum problema eu desejar louvar na casa do Senhor? Não, nenhum. O problema é se você desejar louvar a Deus somente na igreja. Aí as coisas estão erradas. E por que eu disse isso? Porque às vezes nós achamos que o nosso ministério ele tem que ser um ministério que ele seja em todo tempo visto, ou elogiado e também aplaudido. E muitos ministérios se acabam por causa desse desejo enganoso no coração. Se eu fizer e eu não for elogiado, eu não faço mais. Se eu limpar e o irmão vir sujar, eu não limpo mais. Espera aí. Então você já saiu de algo bastante interessante aí. Porque geralmente a gente limpa com a certeza que o quê? Se você limpou e não quer que o outro suja, você está no ministério errado. Vai acabar. Então, para a gente começarmos a entender que, pastor, mas o senhor está querendo dizer o quê? Que eu tenho que procurar outro ministério? Não. Estou dizendo que, para a gente vermos que só aqui na igreja, pela graça de Deus, não tem como você olhar para nós e dizer assim, não tem aonde me caiba. Igual o pastor falou para nós em uma das reuniões de segunda-feira, que é simples. Se falta um ministério e você se acha apto para aquele ministério, sente conversa. Quem sabe não é você a pessoa ao qual está precisando para iniciar aquele ministério. E olha que falta ministérios nessa igreja ainda. Se a gente for ver uma escala, falta alguns. Ainda falta, mas tem muito. Então não tem o porquê eu achar que Deus me chamou somente para me chegar no horário de um culto, numa terça-feira à noite, sentar no banco da igreja. Se os músicos pedirem para levantar, eu levanto. Se eles pedirem para bater palma, eu bato. E assim por diante. Se chegar a palavra, eu sento ali, escuto, levanto e vou embora. Será que Deus chamou nós somente para isso? Então que a gente possamos nessa noite começar a entender o porquê nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados para sermos ministros de Deus nessa terra. Cada qual em uma área. O pastor Pedro ministrou lá no Conquista domingo pela manhã. E é igual eu falo que eu peço muito para Deus isso. A facilidade de abordar as pessoas na rua. E o pastor Pedro pega e fala bem assim, ó. Eu tenho a certeza que se tem algo para que Deus me chamou, foi para que eu levante, pegue minha esposa e vou na casa do vizinho. Sabe para perguntar o que para o vizinho? Você aceita uma oração? Que nem ele falou com uma convicção tremenda. O ministério dele, sabe qual é? Evangelismo. Precisa? Ou se precisa. Mas, será que todos querem fazer? Geralmente, o ministério de evangelismo, quando ele é dito em fazer, nós tivemos aqui a experiência da invasão do amor de Deus. Está recente, e vocês vão lembrar. Foi algo que era para envolver toda a igreja. Não foi isso, pastor Neto? Para todos os membros estarem envolvidos. Mas uma das coisas que eu me policiei a falar para os irmãos lá no Conquista, sabe o que foi? Ei, não se iluda com isso que nem todos vão. E para alguns irmãos aqui também. Porque senão você faz, uma expectativa de algo e depois, falando sobre esse projeto da invasão do amor de Deus, ainda eu peguei até falei para alguns irmãos o quê? Falei, e lembra, quando você sair lá para a rua para evangelizar,
No meu caso, eu estava em 3 pessoas. E para o irmão Antônio, para a esposa dele, eu já deixei bem claro. Eles olharam para mim e falaram assim, pastor, eu nunca fiz isso. Eu já deixei claro para eles assim, ó, tem pessoas ao qual você vai ser simpático, vai falar um belo boa tarde, e a hora que a pessoa vê você com o papel na mão e vê que é da igreja, ela não vai dar nem atenção para você. Tem uns que vai dar atenção para você e ainda vai fazer, sabe o quê? Vai te xingar. Tem uns que vai falar quem é o Deus deles. E pasma, o pouco que nós 3 andamos, nós ouvimos de tudo. Teve um que mostrou uns quadros na parede. Tinha um quadro de $1 lá todo empoeirado. E eu ri que ele falou que o Deus dele era aquele dólar. Meu Deus é o dinheiro. Eu, amém. E eu não quero saber do seu Deus. Eu falei, amém. Vamos embora. Mas é um ministério ao qual eu falo que tem uma dificuldade ao qual para ser feito. Por quê? Porque é um ministério ao qual muitas vezes ele não é visto. Basta a gente irmos na palavra de Deus e ver quando Jesus escolheu 70 e falou o que para eles? Vão. Foi fácil? Não foi fácil. E olha que ele estava bem equipados. Ou não? Mas isso para eles não foi fácil. Alguns voltou até empolgado, contando suas histórias. Senhor, nós fizemos isso, e até o diabo sujeitou a nós. E foi o quê? Para eles, uma experiência. Mas é uma experiência que muitas das vezes, quando nós falamos de ministério, a gente achamos que não é um ministério de nós cristãos. Só que aí a gente esquecemos que esse é o primeiro ministério ao qual Deus nos deu. Quando você levantou sua mãozinha lá e aceitou Jesus, o primeiro ministério ao qual Deus te incumbiu, sabe qual foi? O ID. Ou não? Foi o primeiro. Primeiro ministério ao qual Deus não escolheu um para dar. Ele não escolheu o pastor, falou assim, pastor, é para o senhor. Não escolheu o evangelista, falou, evangelista, já que, né, você foi separado e ungido a isso, então a obrigação é não. Foi para todos. E se você tem a certeza que você foi chamado por Deus, então você lembra de uma coisa, você é um ministro. Pastor, então, maravilha. Sou ministro, vou pegar o pastor Edmilson ali, e ele vai ter que fazer uma credencial para mim de ministro. Pronto. Foi tudo que eu falei até agora, foi água abaixo. Nós vamos entender o que é ser ministro, amém? Pasme. Passou 10 minutos. Nós vamos terminar cedo. O segundo tempo do Jogo do Brasil nós terminamos. E tem alguns pontos ao qual o pastor Neto já tratou e eu queria tratar com vocês novamente, que foram tratados de uma forma rápida. Nós sabemos quais são as verdades centrais dessa classe, eu já falei um pouco a respeito disso. E uma das coisas, quando a gente falamos sobre ministério, e a gente temos que saber e se aperfeiçoar naquilo que Deus nos chamou. Isso aí também cabe a nós, entendermos e procurarmos fazer. Já imaginou? Deus levantou o Igor como levita. Ministério foi o segundo ministério dele. É que ele tem mais de um ministério. O ministério. Aí Deus levantou o Igor como levita. Aí o Igor faz o quê? Não sabia tocar nada. Simplesmente, um certo dia, ele pegou o violão e... Cara, eu tô igualzinho o cara que toca mesmo. Aí ele fez o quê? Deus está me... Deus pode fazer isso? Pode. Só que aí já imaginou? O Igor achar que isso para ele basta? E não se aperfeiçoar? Do que vale? Eu tenho um ministério, mas eu não procuro me aperfeiçoar nele. Aí, pela graça de Deus, não dele, Deus levantou o pastor Neto como pastor. Aí o pastor Neto acha que é o quê? Amém. O papel do pastor é somente fazer o quê? Abrir a igreja.
Pegar no pé dos músicos, eles começaram a reunião no horário. E se desafinou também, pega no pé dos músicos. Quando dá o horário da palavra, ele só sobe lá no altar e faz o quê? Tá tudo pronto. Porque queira ou não, eu puxei no YouTube. Ou fui lá, já puxei uma ministração que alguém escreveu aí. Fui lá no blog do pastor Edmilson, já puxei a mensagem. E vou só reproduzi-la. Tá? Aí ele vem aqui e faz o quê? Reproduz. Fala mais algumas coisas dele, não do Espírito Santo. Que aí vai ser coisa dele. Aí olha no relógio e faz o quê? 8h28, vai dar 8h30, acaba. E falando com vocês ainda. 8h30 acaba o culto, faz o quê? Vai embora. Porque ele é o sangue de Jesus tem poder, eu sei que ele não é assim. Aí um homem que nem dormir direito dorme. Mas a gente não podemos levar o nosso ministério dessa forma ao qual eu falei. Sabe por quê? Porque jamais a gente vamos ser aquilo que Deus chamou nós para sermos. Em qualquer área. Tem uma equipe aí da manutenção. Quem é aqui da equipe da manutenção? O Dani, o Genilson, eu acho que aí tem o Rogério, o Messias, né, Messias? Messias, Cleitão. Aí tem mais irmãos. É o pessoal do grupo da manutenção, né? Aí tem algo para fazer. Aí eles chegam aqui e fazem o quê? Pastor, precisamos trocar uma telha lá em cima. Eu vi um rapaz aí que sabe fazer esse serviço aí, ele cobra tanto para fazer. Posso fechar com ele? Essa manutenção tá meio errada, não tá não? Acho que essa manutenção tá meio por fora do propósito ao qual ela foi levantada. E a gente temos que entender isso quando nós falamos sobre ministério, ser ministro, sermos verdadeiramente servos. Porque aquilo que Deus colocou na sua mão e confiou na sua mão foi para que você faça o quê? Ajudem as outras pessoas. Que eu descubra minhas características pessoais, a forma como Deus me fez e me comprometa em desenvolver e usar os dons e talentos que Deus me deu para servi-lo através da minha família e da minha igreja. Sabe como? Servindo. Servindo. Cada um de nós Deus capacitou de uma forma ou não? Capacitou. Se a gente formos olhar, aqui tem várias profissões. Várias. Eu acho que aqui o que mais, né? Eu acompanhei um pouquinho da Jéssica e acompanhei um pouquinho do Márcio, quando a gente contava com ele aqui nos cultos, e a gente ligava, o Teba não veio para a reunião. Aí a gente ia procurar saber, sabe o que ele estava fazendo? Dormindo em cima dos livros, cara. Porque ele já não estudava mais, ele já dormia em cima dos livros. Era ou não era, Márcio? E quando dormia, sonhava ainda com o que estava estudando. Tá, mas aí tem provisão, então, que sai mais que as outras? Não. Estou querendo que vocês entendam, sabe do quê? Ei, ele entendeu que foi algo ao qual ele tinha aptidão a fazer. Ele foi procurar fazer o quê? Estudar. Já imaginou? Eu tenho o sonho de ser advogado. Tem minha carteirinha da OAB e fazer, sabe o que aí, Martins? Ó. E aí, ó. Vou seguir. Só que aí ele não quer estudar. Hoje é fácil comprar a carteirinha. O problema é exercer a função. Às vezes, a gente, quando confundimos a questão de sermos servos e servirmos, que às vezes a gente queremos somente, sabe o quê? Ser visto. Queremos somente uma credencial. Ou o momento ao qual nós vamos ser lembrados. E acabamos esquecendo alguns princípios. E os princípios que dão base a essa classe é como Deus me fez, determina o que Ele deseja que eu faça. Vou entender bem o propósito para o qual eu fui criado, quando entender o tipo de pessoa que eu sou. Este é o segredo de conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Deus é consistente em seus planos. Para cada um de nós, Ele nos deu dons, vontades, recursos, temperamentos e toda sorte de experiências para não usarmos. Revendo e estudando esses valores, podemos descobrir
ministérios que Deus tem para nós. O caminho especial de como Deus quer que o servimos. Amém? Aí cada igreja é um gigante adormecido. A cada domingo, os bancos da igreja estão cheios de cristãos que não estão fazendo nada com a sua fé, a não ser mantê-la. Foi Rick Warren que disse em um dos seus livros. E a gente temos que tomar cuidado para a nossa vida, ou melhor, nossa vida de servidão a Cristo não ser desse jeito. O mero contentamento de chegar na casa de Deus e fazer, sabe o quê? Apenas ouvir uma mensagem. É pouco. E Deus não quer nós para isso. Deus não quer. Já imaginou? Tem uma coisa que às vezes eu fico olhando e falo assim, não pode ser assim. Tem aqueles cachorrinhos que ficam no... Hoje você vê bem menos, mas o mais velho aí vai entender. Vai saber qual que é. Esse cachorrinho que o pessoal colocava no carro, ficava só com a cabecinha assim, ó. Concorda com tudo? Hoje, tem pessoas dentro da igreja que são desse jeito. Desse jeito. Sabe qual o motivo? Eles não querem, de forma alguma, procurar aprender mais nada. A se envolver com nada. E se fala para fazer algo para o crescimento da obra de Deus nessa terra, sabe o que faz? Posso não. Posso não. Não dá para fazer. Eu não consigo, eu não sei. Igual eu falei aqui, nós estávamos falando dessa classe, tem uma coisa que me deixa triste, isso eu não canso de falar, é a pessoa dizer que não sei fazer não. Porque crente quando diz que não sabe orar, que não sabe evangelizar, dói o coração. Eu creio que dói o coração do pastor Neto, dói o coração do pastor Pedro, do pastor Edmilson, então. Porque parece que tudo aquilo que nós fomos ministrados durante o tempo que nós viemos à casa de Deus, não serviu para nós, sabe para quê? Para nada. Parece que a gente passamos o tempo todo aqui fazendo, sabe o quê? Igual o cachorrinho que eu falei. Somente assim. E, pasme, até para a cabeça balançar tem que ser chacoalhado. Esse é o detalhe. Porque se o carro tivesse em movimento, sabe como ele está? Paradinho lá, rapaz. Tem pessoas que estão assim, misericórdia. Seu ministério só vai se for no tranco. Só faz alguma coisa se for, sabe o quê? Empurrado. Só faz alguma coisa se alguém chegar lá e falar assim, ei, vamos lá. Ah, mas não quero. Ah, vamos, pelo menos para acompanhar. Vamos para ser pelo menos um número. E a pessoa faz, sabe o quê? Tá bom. Eu vou. Ei. Você foi chamado por Deus por um propósito, com um propósito, ao qual nós aprendemos também que eu não posso fazer. O pastor Neto não pode fazer. Eu vou pegar no pé dos músicos, não. Vou usar os músicos como exemplo de novo. Quando eu falei brincando. Mas já imaginou? Já imaginou? Nós temos excelentes músicos na igreja. Tem músicos da igreja que eu fico olhando aqui, eu falo assim, deve ser doido. Aliás, eu já tenho uma certeza no meu coração que o baterista é doido. É doido, não tem juízo nenhum. A palavra está sendo ministrada, você olha para quem é baterista, pra você ver o que está fazendo. Está falando do céu de Jericó, ele está lá assim, ó, e você fica... Na hora que eu paro e fico olhando para os meninos, eu fico... Pronto, o Paquetá está tocando, você olha para o Mateus da igreja. Olha para o Flávio. Se o Flávio não tiver com o celular na mão, é automático, a mão dele está assim, ó. Eu fico olhando e falo, cara, o que esses homens têm? O que esses homens têm? Não é possível. Mas aí, sabe o que nós vamos fazer? Vamos deixar os bateristas sem fazer, sem tocar. Vamos colocar o Genilson lá, né? Para tocar. Não, para tocar, cantar não. Para tocar. Você acha que vai ser como? Aí a gente vamos pegar o pastor Neto, colocar o pastor Neto no teclado. Põe o pastor Pedro no baixo.
Já imaginou? E vão fazer o quê? Vão lá, faz lá. Por obediência. Eles podem até ir. Mas sabe o que vai acontecer? Vai ficar feio demais. Vai ficar feio demais. Vai ficar feio. Sabe por quê? Porque vai ser feito de uma forma ao qual você não foi chamado para aquilo. Mas aí fica mais bonito o pastor Neto falar, sabe o quê? Não tem quem tocar a bateria. Deixa eu quietinho. Ou melhor, o Genilson fazer, tem que tocar a bateria melhor. Deixa sem. Porque para mim ir lá e fazer de qualquer jeito, melhor não fazer. Eu estou falando de quem não tem aptidão numa área a fazer. Nós estamos falando do quê? Aquilo que Deus chamou você para fazer, é você que tem que fazer. Você que tem que fazer. Mas nota que quando você deixa de fazer, fica um buraco. Fica um buraco. Vou dar exemplo simples, eu posso dar o exemplo da casa aqui. E queira ou não, todos os dias de culto eu estou aqui. É lindo a gente ver os músicos sobre o altar ministrando dia de domingo. Cada qual, todo instrumento sendo usado. É a coisa mais linda do mundo, não é? É lindo. Só que aí tem cultos ao qual nós viemos e tem o quê? Uma pessoa só louvando. E glória a Deus, tem uma pessoa dedicada louvando a Deus. Nem que seja com o playback. Mas só que a gente olhamos e fazemos o quê? Tem ministros de louvores, servos de Deus, que deviam estar lá e não. Qual o motivo? E aí a gente olhamos e falamos o quê? Tá faltando. Vocês acham que isso não é notável? É notável, sim. Todos notam. Todos notam. Pastor, mas aí você vai pegar só nos pés dos músicos e dos pastores. Simples. Eu marco um compromisso lá no Conquista. 7 horas da noite. Todo mundo chega lá às 7 horas. Cadê o pastor? Eu vou chegar lá, sabe que horas? 8. Porque afinal eu sou o sangue de Jesus tem poder. Eu tenho que estar lá antes deles. Sabe por quê? Porque senão eles podem não falar para mim. Sabe por que eles vão falar para mim? Porque eles vão achar que, se eu falar para o pastor que o pastor está errado, o pastor vai me deixar de banco. Ou ele vai me chamar a atenção. Pode pensar dessa forma. Mas não. Estamos dizendo, sabe o quê? Ei, faça o seu papel com excelência. Para você cobrar dos outros também a mesma excelência. Faça a sua função ao qual Deus te chamou para fazer da forma que agrada a Deus. E lembra, você é servo, nós vamos chegar a esse ponto, já já, um dos outros, só que primeiramente você é servo de Deus. Ei, não dá para você fazer? Presta atenção. Presta atenção, não abraça para fazer de qualquer jeito, não. Em nome do Senhor Jesus. Quando a gente falamos sobre ministério, é coisa séria. Deus chamou cada um para servir, mas que seja feito da maneira que agrade a Deus. E isso seja em todo o tempo. E o que é o ministério? Ministério é usar o que Deus me deu para servi-lo e para suprir a necessidade dos outros. Que ministério ele é serviço. Só que aí tem pessoas que querem fazer parte do ministério. E eu vou usar a parte da cantina de novo. Apareceram uns nomes. E quando a gente passou alguns pontos de como ia funcionar a cantina, obrigações e deveres, eu tive que ouvir algo, sabe como? Se for assim, eu quero não. Pai, será que está pensando que lá é assalariado? Está achando que eu vou assinar a carteira e vou colocar lá chapeiro? Não vou, esquece. Não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem. Porque quando a gente falamos sobre, né, tem que ter a mais, tem que ter a disposição a fazer. Quero fazer não. Já imaginou, né? Eu vou pegar no pé dos músicos mesmo, que eu amo eles sabem disso.
Qual é o horário de ensaio de domingo? Se não ensaiar, não toca. Aí, a pessoa fala, sabe o quê? Eu quero ser músico. Só que ela não quer abrir mão do domingo de manhã para vir ensaiar. Então você quer o que da vida, filho? É não fácil você chegar no pastor e falar, pastor, eu quero uma oportunidade para me ensaiar um louvor. Ensaiei em casa, tá redondinho. De repente, igual fala aqui, não vai ter não. Mas de repente não conquista, na grava tem. Pra gente entender, sabe o quê? Que, ei, eu tenho que lembrar que o que Deus tem pra minha vida é pra minha vida. Quando a gente falamos sobre servir a Deus, e aí a gente colocamos alguns cargos aqui, nós vamos chegar no ponto, eu não vou demorar muito não para acabar. Quando a gente falamos de cargos, de funções na igreja, e falamos sobre ministério e serviço, parece que é algo que o quê? Então eu posso me direcionar a tal ponto e tentar desempenhar essa função na igreja. Amém. Você tem verdadeiramente desejo de seu coração? Vá. Vai lá. Mas se eu não colocar no meu coração, não deixar que o Espírito Santo me convença de algo, que primeiramente eu sou servo de Deus, eu vou bater nessa tecla até o final. Eu sou servo de Deus. O meu serviço é o qual Deus tem me chamado para fazer, primeiramente. Pastor, mas o senhor falou que tem muitos cargos para fazer. Ei, fora os que eu não falei. Alguém me fala aí. Pior que eu já falei, já queimei um. Vai ter dois. Qual foi o serviço ao qual Deus chamou você para fazer? Você sabe como cristão você tem que fazer. Tá vendo quando a gente fala sobre servir, sermos servos? A primeira coisa que vem na nossa mente realmente é um cargo. É fazer parte de um ministério terreno. Felizmente é. E a gente começamos a deixar alguns propósitos. O ministério de Deus para nossas vidas passar. E ele vai passar. E vai chegar um tempo, eu vou chegar diante de Deus e dizer, sabe o quê? Senhor, no seu nome eu fiz de tudo. Aí Deus vai olhar e dizer, sabe o quê? Mas o tudo que você fez lá, seu coração estava onde? Primeira coisa que nós, como servos, temos que entender, quando tratamos a respeito de ministério, é onde tem que estar primeiramente o meu coração. O meu coração. Sabe por quê? Porque senão eu nunca vou conseguir ser realmente um servo. Qualquer coisa vai me tirar da presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu não entendi ainda. Porque eu ainda estou focado que ministério, sabe o que é? É exercer uma função. E eu esqueço da principal função que eu tenho que exercer como filho de Deus. Igual o pastor Neto usou quando ele ministrou a parte dele da lição. Deus nos chamou com um propósito, um ministério. O primeiro propósito de Deus é que nós salvássemos primeiro quem? A nossa casa. Não foi? Já imaginou? Senhor, eu quero te servir. Glória a Deus. Sirvo. Sirvo. Só que eu quero fazer um monte de coisa. Quero abraçar tudo aquilo que tem na igreja. Aí daqui a pouco eu vou perguntar para você assim, ei, faz tempo que eu não vejo sua esposa na igreja, ela está onde?
Acho que está em casa. Boa resposta, não é? Boa. Aí vão falar, ei, cadê seu menino que faz tempo que eu não vejo na igreja? Ah, tá por aí. Mas você não chamou ele para ver, não tem tempo para isso aí não. Vai você lá e chama ele. Afinal, você é jovem. Ficou fácil, não ficou? Porque afinal, eu tenho muitas coisas a fazer na igreja. O pastor Neto deu um pequeno exemplo de como a vida é meio corrida. E tem dias que eu olho para a Valéria em casa e falo assim, ó, tô indo. Porque se não for assim, vai ficar alguma coisa para trás para fazer. O tempo é curto. Bem curto. Porque afinal, tem algumas tarefas a fazer. Mas sabe qual foi o dia que eu cheguei na Valéria e falei para ela assim, não vou esperar você para ir para a igreja. Ou de eu descer, pegar o carro, ir embora e largar ela para trás? Não, graças a Deus ainda não teve. Eu queria ter a coragem que alguns têm aí. Tem homem aqui na igreja que tem coragem. Eu fico pensando, sabe o quê? Queira ou não, a lei dispôs pela graça de Deus, eu sou pastor dela, né? Já imaginou largar ela para trás? Eu estou dando legalidade para ela fazer, sabe o quê? Quando eu chamar para vir, ela fazer, sabe o quê? Vou não. Pastor, mas o que isso daí tem a ver com o ministério, com servir a Deus? Ei, eu tenho que aprender que o quê? Servir, eu começo a servir desde a minha casa. Quando nós falamos sobre o ministério nosso começa dentro do nosso lar. Às vezes nós achamos que o ministério é somente dentro da igreja. E não é. Não é dentro de só ministérios que tem dentro da igreja. Sim. Tem aqueles que nós temos que exercer como função? Sim, mas se eu achar que o meu ministério começa somente dentro da igreja, Jesus do céu. Como que vai ser o restante da minha família? Como vai ficar os meus? Já imaginou? Já tem um tempo. Eu vi um documentário, foi algo de um... Era até um rapper ainda falando. Ele falando das mãezinhas que iam nos presídios visitar seus filhos. Uma das coisas que mais chamava a atenção dele, sabe o que era? Era crente. Era crente. Que lembrou de lembrar de seus filhos depois que eles já estavam presos. Será que teve algum probleminha no ministério delas? Mas, pastor, sabiam que essa tiazinha de coca, a oração dela sem poder tem. E eu creio nisso também, e Deus responde. Eu creio que a oração feita por nós homens, sobre nossa casa, sobre nossas famílias, é algo ao qual Deus também, ele espera primeiramente. Que isso que nós temos que fazer como ministro de Deus. O homem que não ora pela sua casa, pelos seus, o sangue de Jesus tem poder. Mas será que aconteceu alguma coisa errada? Aconteceu, às vezes esqueceu dos seus. Lembra? Às vezes a gente olhamos aqui, ó, e eu não vou passar disso não. Que aí o pastor Neto depois ministra da página 3 até... Nós ministramos em 3 direções. A primeira direção que nós ministramos, sabe qual que é? Por que será que a primeira direção qual nós ministramos é ao Senhor? Por que será? Porque senão daqui a pouco as coisas ficam meio fácil. O pastor Neto, um tempo atrás, colocou algo para nós aqui, de 3 pecados a qual Deus abomina. E nesse ponto tem algo aqui bastante interessante em uma das respostas. Porque se
minha vida de ministro ou de servo não ser primeiro, agradar a Deus, sabe o que vai acontecer? E é por um tempo curto, eu vou começar a fazer as coisas na casa de Deus para que eu seja reconhecido. E Deus não. Sangue de Jesus tem poder. Primeira direção. Nós ministramos em 3 direções. A primeira direção ao qual eu tenho que ser ministro ou servo, sabe qual que é? De Deus. De Deus. Mas aí, eu quero fazer, sabe o quê? Eu quero ministrar aos meus irmãos. Porque falar de Deus para as pessoas é bom. Realmente é bom, é gostoso. Tem que ser um desejo que queime o nosso coração. Mas se não tiver Deus, sabe o que vai acontecer? Aquelas pessoas nunca vão chegar a conhecer quem elas realmente devem conhecer. Elas nunca vão seguir quem elas devem seguir. Sabe que hoje tem muitos seguidores de homens dentro de grandes templos? Ah, porque eles se iludiram e seguiram homens. Não, não. É porque esses homens ensinaram, sabe o quê? Que eles são bons. Que eles estão acima de Deus. Que o ministério deles tem que ser um ministério a serem seguidos. Mas eles não dizem. O ministério ao qual nós temos que seguir é o ministério de Cristo. Eles não pregam isso. Faça como eu faço. Jamais diz, faça como Jesus fez. Esqueceram do primeiro propósito. Nós queremos ser ministro. Quer ser ministro? Então tá, seja servo. Que essa é a palavra ministro. Mas primeiramente, sabe de quem? De Deus. De Deus. Para que você não seja uma pedra de tropeço na vida dos seus irmãos. Pastor, mas isso tem dentro da igreja? Tem. 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 As pessoas que vêm com sede, com vontade de conhecer a Deus, fica no caminho e você depois fala o quê? Não quis saber de Deus. Quer continuar vivendo a vida que vivia. É nada. É nada. É que de repente, em vez de você ser um canal de bênção, que é o que Deus espera que você seja na vida de outra pessoa, você é apenas uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque sua vida não tem Deus. Eu quero servir os outros, mas e Deus? E Deus? Eu quero fazer tudo que me pede, que me manda. Amém. Então você quer ser útil? Glória a Deus. Nós pastores precisamos de pessoas úteis. E dispostas a fazer. Porque pessoas que não têm utilidade dá trabalho. Vocês já estão cansados de ouvir isso daí, mas é verdade. Pessoas à toa dá trabalho. Só que aí eu tenho que colocar uma coisa na minha cabeça, que a primeira direção é Cristo. Para que depois sejam os meus irmãos. O pastor Neto falou brevemente disso. Às vezes, quando nós falamos de ministro, nós queremos fazer o quê? Quero ir para... Meu filho, primeiramente, aprenda que você, como servo, tem que ir aos pés de Deus primeiro. Quando Deus te capacitar, você vai aos seus irmãos. Aí você vai aos seus irmãos. E depois disso, aí sim, quando Deus falar que você está pronto, aí você vai ao mundo. Mas às vezes nós perdemos o foco do que é sermos servos, do que é termos um ministério. E queremos pular etapas. Etapas. Sabe o que acontece? Vai dar ruim. Sempre que a gente tentamos pular etapas, dá ruim. Dá ruim. Olha que interessante. Atos 13, 2. É o não pular etapas. E nós vamos acabar com isso aqui. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviaram na sua missão. Notaram algo interessante no versículo 13? Ou melhor, no versículo 2?
Eles estavam à toa? Estava não. Nem Barnabé, nem Saulo. Sabe o que me chama a atenção? Ele estava servindo ao Senhor. E quando foi ordenado, eles foram servir os seus irmãos. Pastor, então ser ministro é fácil? É nada. Tem um preço a se pagar. Tem uma grande diferença sobre ser um verdadeiro ministro ou assumir um cargo. Se eu não tiver a certeza no meu coração que eu estou fazendo primeiramente para Deus, e que toda a honra tenha que ser dada a Deus, o princípio já está errado. Aí eu pergunto para vocês, todos aqui mesmo, todos que estão aqui, tem desejo mesmo de ser ministro de Deus? Ô pastor, para com esse negócio aí porque eu já sou. Glória a Deus. Mas você não teve coragem de responder. Ou será que é porque nós entendemos que ser ministro é ser servo? E quando eu digo que eu quero ser ministro, eu tenho que primeiramente aprender a servir. Servir é difícil. Ou como é? Tem pessoas que são excelentes para você tratar. Mas tem uns... O pastor Neto, você fez assim ali, ó. Tem uns... Igual o pastor Neto, você fala para ele assim, ó, qual é a cor da parede? Dessa parede. Jamais ele vai falar que é preto. O Espírito Santo ajuda a gente a entender isso. É só para contrariar. Aí a palavra de Deus diz, sabe o que? Ei, tem que ter paciência. Tem as outras pessoas que você vai tentar falar algo para abrir os olhos. E Jesus do céu, parece que você acabou de puxar o pino de uma granada. Tem também. Mas sabe o que Deus diz? Ei, só tem uma coisa para você fazer. Se a granada explodir, rapaz, explode ela. É isso. É nada. Só tem uma coisa para dizer para você. Ama ela. Mas, Senhor, esse lazarento me faz raiva o dia todo. Aí que está o detalhe. Continua amando ela. Isso é ser servo. Ser ministro. Ter um ministério. Tem pessoas que são bons nisso. Tem pessoas que se pegar uma confusão, na paz do céu. É o famoso apagar fogo com gasolina. Mas tem outros que com uma palavra ele desmancha qualquer motivo. Isso é ministério de Deus também. Seguido por um fruto do Espírito Santo. Para que nós possamos pedir isso para Deus essa noite. E nós temos tempo, mas não. Mas aí vai ficar para o pastor Neto. Nosso chamado para o ministério. Lembra que eu falei que o nosso primeiro ministério é quem? Direção. Sabe por quê? Eu achei interessante, eu não tenho tempo para nós tratarmos disso. Cremos, segundo a Bíblia, que cada cristão é
Eu queria tratar desses pontos tudinho, mas não vai dar tempo não. Eu não vou tratar ele às pressas não. O pastor Neto faz semana que vem, em nome de Jesus. A gente vamos entender. Ei, nós fomos chamados. Eu podia dizer só os pontos para vocês aqui de novo. Mas eu quero que você saia essa noite daqui com uma certeza. Ei, Deus não criou você à toa. Quando eu digo não criou à toa, desde quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito na sua vida. O que precisa muitas vezes é a gente entendermos o que Deus quer de nós. Nenhum de nós fomos chamados, escolhidos por Deus para sermos meros ouvintes. Tem os ouvintes? Tem. Tem muitos tratando a igreja como se fosse um auditório de teatro. Acredita? Sentam lá e se o irmão der um glória a Deus, vai sabe o quê? É sério, vocês riem, mas é sério. Porque não pode atrapalhar a peça. Ei, meu querido, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. E lembra, o ministério ao qual Deus chamou e confiou na sua mão, o pastor Neto não pode fazer. Ele pode te auxiliar. Ele pode te encorajar a fazer. Mas ele fazer é seu, para você fazer. Pastor, mas eu faço parte de um grupo de ministério. Meu líder está lá. Meu líder faz. Você faz. Seu líder está lá para te auxiliar. E você foi chamado a fazer. Não vou fazer isso não. Ele não está aqui, eu não vou, né? Ele é o líder dos músicos, não vou fazer isso por não. Mas dá oportunidade para o Flávio, domingo, ministrar um louvor. Tá bom? Dá. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. É um ministério onde tem várias pessoas envolvidas, mas cada um com a função ao qual Deus escolheu para fazer. Nós somos uma rede de homens. Pastor, então o foco aqui é o quê? É nós falarmos somente sobre os homens? Não, é aprendermos aqui e levarmos lá fora. Tem um monte de homens aí com a vida destruídas. Ah, mas aí fica para vocês. Pastores, não, fica para nós, fazemos parte. Porque de repente a oportunidade que você tem ou não tem. As pessoas do seu círculo de amizade não são as mesmas que a minha. Notaram? Lembra, você faz parte de um ministério. Rede de homens ICB Iguatemi. Eu posso auxiliar no quê? Naquilo que Deus chamou você para fazer. Pastor, e depois que eu falar, o que acontece? Nada. Pastor, e se eu pregar e ele não vir? O que acontece? Nada. Mas, pastor, eu preguei e ele não veio. Você vai ter que voltar para a escolinha de novo. Para lembrar que quem convence não é você. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Para nós terminarmos aqui, ó. Tá. Para nós terminarmos aqui, ó, todo ministério é importante. Todos os ministérios é importante. Todos. Pastor, mas eu faço tão pouco na igreja. Ei, todos são importantes. No corpo de Cristo não existe pessoas nem grandes e nem pequenas. No corpo de Cristo, assim como não há ministérios insignificantes, todo ministério é importante. Nenhum ministério ele é independente. Resumindo, lembra, ninguém faz nada sozinho. E se Deus te levantou, foi com a certeza que, primeiramente, você vai ajudar alguém.
Em nome de Jesus. Amém? Pai, possa, Deus querido, nos ajudar, Deus Santo, a entendermos, Pai querido, e compreendermos, Pai. Quando, Deus Santo, Pai querido, tratamos, Deus Santo, de ministérios, ó Pai amado, nós temos que, primeiramente, Pai querido, lembrar, Deus Santo, quem nós somos, Pai. Somos servos do Santo, Pai querido, do Deus Altíssimo, Senhor Deus. Somos, Pai querido, Deus Santo, Pai querido, filhos teus, chamados, Pai querido, escolhidos, Deus Santo, para fazer, Pai querido, a tua vontade, Deus Santo, sobre essa terra. Eu lhe peço, Pai querido, que em nome do Senhor Jesus, tu possas, Deus Santo, nos ajudar, Pai, a entendermos, a compreendermos, Pai querido, a tua vontade, Pai amado, sobre nossas vidas. Possamos, Pai querido, em todo o tempo, Pai amado, estarmos, Deus Santo, nos colocando, Pai querido, à disposição tua, Pai, primeiramente, Senhor. Pai, muitas das vezes, Deus Santo, deixamos, Pai querido, com o desejo, Deus Santo, Pai querido, Pai, de nos aparecermos, Deus Santo, fale, Pai querido, mais alto, mas tira, Deus, do nosso meio, Pai querido, toda arrogância, todo orgulho, Pai amado, toda soberba. Pai, coloca, Deus Santo, em nós, Deus Santo, o coração, Pai querido, verdadeiro de servo a Ti, Senhor. Possamos, Deus Santo, ter no nosso coração um desejo, Pai querido, Deus Santo, e em todo o tempo, Pai, fazemos, Deus, para que o Teu nome seja Ele, Deus Santo, louvado e glorificado, Deus Santo, nessa terra para todo sempre. Pai, é o que eu lhe peço, Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus.